Viu? Bom dia aos caríssimos irmãos aqui presentes. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos permita nesta manhã, em mais esta oportunidade que Ele nos concede, de arregimentarmos ensinamentos, esclarecimentos dentro da proposta evangélica que o Cristo nos legou. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. É necessário que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Essa colocação no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, é deveras interessante. Mas nós vamos tratar mais diretamente dessa colocação mais para o final da nossa palestra de hoje, porque vamos, no decorrer dos trabalhos, levando em conta naturalmente esses ensinamentos de Jesus, trabalhando uma passagem que nós conhecemos muito bem, que é a parábola do bom samaritano, no seu iniciozinho. E descia um homem de Jerusalém para Jericó. E eis que no meio do caminho ele foi pego pelos salteadores, que judiaram dele, que o maltrataram, que o machucaram, e daí por diante, o resto da parábola, todos nós temos conhecimento. Vamos analisar primeiramente esse homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é considerada cidade-luz, uma cidade com claridades. Portanto, Jerusalém significa iluminação. Jerusalém se encontra a mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. Então ela está geograficamente também num processo geográfico mais elevado um pouco. E por ser uma cidade de luz, uma cidade clareada, nós vamos observar que o homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele tinha então algum conhecimento. O homem tinha pelo menos um pouquinho de luz, por se encontrar em Jerusalém. Porque Jericó demonstra a inferioridade interior de cada um de nós. E Jerusalém demonstra a luz que nós vamos clareando em nosso interior. Então o irmão que descia de Jerusalém para Jericó, tinha de alguma forma algum conhecimento. Mas se ele tinha algum conhecimento, por que este irmão descia para a inferioridade interior? Porque é representativo, é simbólico. O irmão descia da claridade para trevas, para a escuridão ou para a inferioridade. Por que esse irmão descia? Não é interessante a questão? Porque isso está relacionado com todos nós. Nós também temos os momentos de elevação espiritual e depois entramos novamente em queda. Vamos observar, por exemplo, quando João, o evangelista, foi arrebatado aos ares para se encontrar com Jesus na ilha de Pátimos, nos ares, e recebeu ali todos os ensinamentos do Apocalipse. João, ao ver Jesus, e Jesus ir passando para ele os ensinamentos do Apocalipse, já mais ou menos com 97 anos de idade para frente, João, o evangelista, João se magnetizou por aqueles ensinamentos e polarizou. E voltou ao corpo de carne aqui na terra, trazendo esta polarização e esta magnetização adquirida nos planos mais elevados.
O nosso processo de evolução se dá dessa forma. Nós, quando oramos, elevamos um pouquinho a nossa faixa vibratória, nos magnetizamos daquele padrão de vibração um pouquinho mais elevado, voltamos à Terra e geralmente abortamos tudo aquilo que recebemos naquele padrão um pouco mais acima. Mas aos pouquinhos nós vamos mantendo esta magnetização e essa polarização recebida conforme vamos adquirindo conhecimento, entendimento e crescimento espiritual. E o nosso processo de evolução vai se dando naturalmente. Porque quando a gente evolui um degrauzinho, por mínimo que seja, os espíritos que trabalhavam conosco naquele degrau um pouquinho inferiorizado, já não ficam mais conosco, já não se encontram mais conosco, já são outras entidades a nos darem a sustentação neste outro padrão de evolução. Mas aí entra a questão do companheiro que descia de Jerusalém para Jericó. Por que será que ele descia se ele tinha uma certa iluminação? Vamos deixar o companheiro da parábola do bom samaritano aqui, daqui a pouco nós voltamos ao caso. Vamos relembrar um fato acontecido em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier e Arnaldo Rocha. Quando da construção do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, certa manhã, a casa ainda iniciando o trabalho, ainda nos alicerces, tinham dois companheiros encarnados responsáveis pela obra. Um chamado Rômulo Joviano. Vou escrever aqui para a gente não perder. Rômulo Joviano. Rômulo Joviano era o gerente do Chico Xavier na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Um homem um pouco duro, um pouco dificultoso, mas já dentro das movimentações do entendimento da doutrina espírita, junto com Chico Xavier, mas ainda trazia muita dureza no coração. Vamos encontrar um outro espírito aqui, o cunhado de Chico Xavier. Esse cunhado Chico, também morador de Pedro Leopoldo, né? E esse cunhado do Chico era uma criatura assim um pouco já mais mansa, mais tranquila, mais serena, já mais ajustada um pouquinho, né? Cunhado do Chico. E os dois que eram responsáveis pela construção do Centro Espírita lá de Pedro Leopoldo, né? E estes dois, numa manhã, lá na obra, cedinho, o Chico e o Arnaldo Rocha resolveram fazer uma visita na obra, bem de manhã, antes do Chico ir para a Fazenda Modelo trabalhar. Aí, saíram com a charrete do Chico, que levava o Chico para a Fazenda Modelo, e foram até a obra. Chegando lá, encontraram o Rômulo Joviano, e esse cunhado Chico, agora me fuge um pouquinho o nome, daqui a pouco eu lembro, eu coloco ali. Cunhado Chico, numa discussão ferrenha, a ponto de se pegarem. Aquela discussão, aquele desentendimento, o Chico e o Arnaldo chegaram e a discussão amainou, ou amainou-se. Ficaram calmos, envergonhados. O Chico e o Arnaldo Rocha olharam a obra. Arnaldo Rocha, para quem não conhece, ele foi marido da Meimei nessa encarnação. Desencarnou há uns 7 ou 8 anos atrás em Belo Horizonte e foi um grande amigo nosso. E o Arnaldo então contou esse fato para nós, que também está narrado em uma obra trabalhada pelo Arnaldo pela União Espírita Mineira. Quando os dois saíram e foram embora ao trabalho, andou a charrete mais ou menos um quarteirão e o Chico Xavier disse para o Arnaldo Rocha assim: Arnaldo, não se assuste, não se preocupe com a discussão dos dois, você já está mais ou menos acostumado com isso e nós também. Os dois viviam em rusgas, sempre se desentendendo, sempre com dificuldade de se relacionarem.
Aí o Chico Xavier contou para o Arnaldo Rocha uma narrativa que está no livro Há 2000 anos, no capítulo 7. E o Chico então contou: Arnaldo, naquela encarnação, lá, Rômulo Joviano era André de Gioras. Aqui. André de Gioras. E o cunhado do Chico, Lindolfo Ferreira. Lindolfo Ferreira. E tinha um personagem chamado Pompilo Crassus. Pompilo Crassus. Pompilo Crassus. Então, André de Gioras, no capítulo 7 do livro Há 2000 anos, Pompilo Crassus e André de Gioras, o que aconteceu? O Chico foi contando para o Arnaldo, quem quiser rever a história, é só ler esse capítulo 7 do livro Há 2000 anos. Falou: Arnaldo, André de Gioras, na época, teve um filho que foi sequestrado para ser escravizado pelo governo romano na época. E ele foi buscar auxílio com Públio Lentulus. Públio Lentulus, hoje Emmanuel. Vou escrever aqui, Públio Lentulus. Para a gente não perder a linha. Lentulus. Hoje, Emmanuel. Vamos ver que esses personagens estão todos reencarnados aqui, lá em Pedro Leopoldo, né, gente? Estão percebendo? Então, o André de Gioras foi procurar o senador romano, homem influente junto ao governo de Roma. O Emmanuel se esforçou para localizar o filho, para que o filho não tivesse maiores problemas, mas apesar de toda a sua influência, Emmanuel não conseguiu o retrocesso, ou que fosse revista a situação do rapaz e ele fosse trazido novamente ao círculo familiar. Não conseguiu. E o André de Gioras entendeu então que não houve esforço da parte do senador romano Públio Lentulus e ficou extremamente revoltado com ele. E passaram-se os anos e ele sempre planejando vingança. E Públio Lentulus tinha um filho chamado Marcus Lentulus. E o Marcus Lentulus, então, menino, foi sequestrado pelos homens de André de Gioras. Esse personagem aqui, ó, que é o mesmo Rômulo Joviano reencarnado agora, já desencarnado há alguns anos, aqui, que esteve na mesma época que nós. Então, André de Gioras, né, sequestrou o filho de Públio Lentulus, o menino, e escravizou-o na lavoura, na roça, né, e judiando muito do rapaz como vingança em relação ao pai Públio, porque ele achava que não tinha realizado esforço nenhum para que ele pudesse reaver o filho. E os anos foram se passando, até que um dia, quando Emmanuel já estava, o Públio Lentulus já afastado das atividades junto ao governo de Roma, e o imperador Tito manda chamar Públio Lentulus, que precisava das orientações inteligentes desse espírito, porque Roma, principalmente Jerusalém, estava em situação de dificuldade e uma revolução complicada com os judeus. E Emmanuel então aceitou o convite e foi orientar o exército, a militância do governo de Roma na Judéia. E foi para Jerusalém, junto com um assessor chamado Pompilo Crassus. Pompilo Crassus, aqui, Lindolfo Ferreira, hoje o cunhado do Chico. Acontece que Públio Lentulus, hoje Emmanuel,
foram presos pelos judeus e levado a uma casa grande, onde ali se localizava o forte da militância do exército dos soldados da Judéia. E ali, André de Gioras, hoje Rômulo Joviano, aqui, reconheceu o senador Públio Lentulus e tomou a seguinte decisão a respeito dos dois. Chamou um dos soldados e orientou ele para que arrancasse o coração de Pompílio Crassus, hoje cunhado do Chico Lindolfo Ferreira. E o soldado, sob orientação de André de Gioras, assim o fez, deixando o peito de Pompílio Crassus vazio. E a Emmanuel solicitou a intervenção de um escravo seu, chamado Ítalo, para que cegasse os olhos de Públio Lentulus, Emmanuel, com ferro em brasa, em fogo. E Emmanuel, interessante, Públio Lentulus, aqui a gente já começa a misturar os personagens. Públio Lentulus, na época, hoje Emmanuel, observou naquele escravo chamado Ítalo a presença de alguém de traços finos, de romano fino. E o rapaz, da mesma forma, olhou para ele e obedeceu às ordens com as mãos tremendo. Sendo que depois, antes da morte de André de Gioras, Públio Lentulus, já cego, foi conversar ainda com André de Gioras, que lhe confessou ser o Ítalo, seu filho sequestrado anteriormente, o filho de Públio Lentulus. Então nós vamos vendo aí que a situação é interessante no seguinte sentido. O Chico falou assim para o Arnaldo: Arnaldo, o passado fala mais dentro de nós do que nós imaginamos. Mas o começo do nosso trabalho diz assim: é necessário que morra o homem velho para que nasça o homem novo. O Evangelho de Jesus precisa ser estudado com muito carinho e com mais profundidade um pouco por cada um de nós. Quando Jesus se refere à questão de é necessário que morra o homem velho para que nasça o homem novo, a que Jesus está se referindo? Quando nós vamos estudar o Evangelho, nós temos que tomar cuidado com isso e atenção principal. Por acaso, Jesus está se referindo a esta criatura aqui, o Valdir, homem velho, é necessário que ele morra para que nasça um homem novo? Claro que Jesus não está se referindo a nenhuma situação biológica de nenhum de nós, não. O trabalho de Jesus é muito mais profundo para o nosso entendimento. Quando Jesus tratou a questão de que é necessário que morra o homem velho, ele tratou da nossa mente, do nosso campo mental. Ele está falando da nossa mente, do nosso campo mental. Pois onde é que está o homem velho? O homem velho está interiorizado dentro de cada um de nós. Vamos voltar à parábola do bom samaritano. Quando um homem descia de Jerusalém para Jericó, pois se ele descia de uma cidade que representativa de claridade, de luz, ou simbólica, como Jerusalém, ele trazia algum conhecimento e alguma luminosidade, como nós dissemos. Se ele trazia isso, por que é que ele estava descendo para a região de sombras? Agora nós perguntamos para vocês: quem de nós que não desce para as regiões de sombras constantemente? Nós vemos aqui a casa espírita, nos concentramos com os estudos, saímos daqui, no primeiro problema na esquina, nós nos desentendemos com o companheiro no trânsito. Por acaso nós não voltamos ao nosso campo interior de sombras? A Jericó sombrosa de nossa vida interior? Estão percebendo? São as quedas. Isso são quedas.
Acontece que nós, no nosso processo de evolução espiritual, nós estamos vindo de situações interessantes, caminhando em busca da luz interior, em situações interessantes. Observemos. Quando Emmanuel comenta que a centelha divina ou as mônadas partiram da casa do Pai. A que Emmanuel está se referindo? As centelhas divinas ou as mônadas. Comenta o Emmanuel que essas mônadas ou centelhas divinas saem da casa do Pai 100% luz, mas 100% ignorantes, sem conhecimento. Porque elas não são espíritos ainda formados, nem perispiritualmente, nem espírito. São ainda, nessa proposta da saída da casa do Pai, princípio inteligente. Princípio inteligente. Princípio inteligente. E elas vêm caminhando 100% luz, descendo e vai descendo. Aí nós poderemos estudar a parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo é um tratado de evolução dos mais extraordinários que tem. A parábola do filho pródigo é a descida, a saída das centelhas divinas da casa do Pai, descendo toda uma escala involutiva, para depois reiniciar uma escala evolutiva. É extraordinária. Da mesma forma que a maioria das parábolas são tratados de evolução espiritual. Nós temos uma palestra em que nós trabalhamos Abel e Caim e um pouco de Adão e Eva. São representativos, são personagens que não existiram, são simbólicos, mas é também um tratado de evolução extraordinário, Abel e Caim, Adão e Eva. Então, se as mônadas partem da casa do Pai, 100% do luz, mas sem conhecimento, sem entendimento, nós aí vamos à pergunta do Livro dos Espíritos, que comenta que o espírito inicia sua trajetória simples e ignorante. Estão percebendo? A relação com a pergunta do Livro dos Espíritos. Bom, e essas mônadas vêm então se empanando de poeiras, de sujidades e vai perdendo a sua luminosidade. E vem descansar na aura do mineral, aqui na Terra. E vai passando o tempo. E esse princípio espiritual vai ali no mineral adquirindo conceitos de atração e retração, que são os mesmos que nós trabalhamos hoje, ação e retração. Foi adquirido lá. Acontece que ainda não é espírito, é apenas princípio espiritual. Até que um dia, com a tempestade, com o vento, com as dificuldades todas da natureza, essa bolota psíquica que saiu da casa do Pai como mônada, ou centelha divina, se desprende e caminha na direção do vegetal, no seu processo de busca do caminho dessa luz. Essa busca dessa luz é algo maravilhoso, viu, gente? Ali na casa, ali no vegetal, esse princípio espiritual vai desenvolver a sensibilidade. A planta não tem sensibilidade? Se não fosse a sensibilidade desenvolvida lá, nós não teríamos mediunidade hoje, diz Emmanuel. Estamos dando uma pincelada por cima aqui da questão de evolução e a busca dessa luz. Essa bolota psíquica se desprende daí a pouco do vegetal e caminha para o animal, ali desenvolvendo o instinto. Até o dia que ela adquire uma condição nesse processo de evolução, de não ter mais o pensamento fragmentado como os animais têm, por isso não há mediunidade nos animais, porque eles têm
pensamento perfragmentado. Mediunidade não, eles podem até ter percepções, alguma percepção, porque eles já estão começando a desenvolver algum processo de inteligência. Mas, aí nós vamos ver o seguinte: quando ele tem esse pensamento fragmentado, que ele adquire uma condição, provavelmente fora da Terra, segundo Emmanuel, de adquirir o pensamento contínuo e deixar de ter pensamento fragmentado, a formação perispiritual dessa criatura já está pronta. Todo esse processo é de formação do perispírito. E aí, Jesus diz assim: agora é comigo. Aí deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito. E a busca dessa luz que vem lá da casa do Pai, caminha. É por isso que Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e diante de Deus, para que Ele vos glorifique. A luz está fora ou está dentro de nós? Ele está dizendo: brilhe a vossa luz. A luz está dentro de nós. Essa luz que foi tamponada nessa descida, ainda na fase de princípio espiritual, que agora já se tornou espírito, mudando a fase evolutiva. Na busca dessa luz mais intensa, nós vamos caminhando nesse processo de evolução. Então nós vamos entender o seguinte: por que é que nós demos essa volta lá adiante? Para voltarmos à questão que é necessário que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Vamos observar aí a questão seguinte, então. Que nós estamos vindo de um processo de evolução, lá da inferioridade para a superioridade. Então, qual que é o grande problema nosso, a nossa grande dificuldade? O homem descia da luz de Jerusalém para Jericó. Acontece que nós nos acostumamos e aprendemos a gostar das zonas inferiores. Porque a nossa caminhada evolutiva está vindo daí para cá. Não está vindo de cima para baixo, está vindo de baixo para cima. E no gostar disso, nós sentimos saudades da inferioridade. E de vez em quando, mesmo estando num patamar um pouquinho mais elevado, nós resolvemos dar uma voltinha nas trevas. Por saudade que sentimos, por estarmos acostumados, por sermos bem relacionados ali, devido às nossas relações todas estarem vindo dali e ainda estarem ali. Portanto, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, retornava no seu campo mental, ao homem velho, que estava dentro dele próprio. Da mesma forma que o homem descia de Jerusalém para Jericó, voltava em busca do homem velho interiorizado dentro dele. E nós também assim agimos, buscando a todo instante o homem velho que está interiorizado dentro de cada um de nós. A história aqui contada por nós, pelo Arnaldo Rocha, quando André de Gioras manda que se arranque o coração de Pompílio Crassus. Hoje, seu companheiro aqui, Lindolfo Ferreira, já desencarnados todos, ali em Belo Horizonte, companheiros de movimento espírita. Aí o Chico Xavier disse assim: Arnaldo, como eu disse para vocês, o passado ainda fala muito mais alto dentro de cada um de nós, mas não devia. Estão entendendo? Nós temos que tomar cuidado com esse homem velho que está dentro do nosso campo mental. É este homem velho que tem que ser desativado, mas ele não pode desaparecer. Vamos lá. Vamos aqui fazer o André Luiz, em uma de suas obras, não me recordo agora, se o Nelson lembrar, não me recordo qual, ele faz uma... Opa, aqui o nosso... Deixa eu pegar outra aqui. A nossa mente em 3 departamentos, correto? Então vamos lá. A nossa mente em 3 departamentos. Superconsciente. Consciente.
né? Superconsciente. Consciente. E aqui embaixo, que nessa parte de baixo, o subconsciente. Subconsciente. Ó, nossa mente, André Luiz. Emmanuel também. Nós vamos pegar, por exemplo, a barca de Noé, né? Interessante a questão da barca. O que é a representatividade da barca de Noé? Tem gente que acha que ainda que a barca de Noé, a arca de Noé, aliás, existiu, né? Ela é simbólica, gente. A arca de Noé é a representatividade da nossa mente. Tem os 3 departamentos. Onde ficavam os bichos é o subconsciente. Onde ficava aqui a família do Noé, representação simbólica, o consciente. E a de cima, lá onde tem a janelinha significa a epífise. Da onde a pombinha saiu voando em busca dos padrões mais elevados. É uma outra palestra também. Mas, então, o homem velho, aqui essa parte aqui do homem velho, aqui está no subconsciente, ó, o homem velho, está aqui. Vocês se lembram na Arca de Noé? Onde é que estavam os bichos? Ali no subconsciente? Aí se o Noé, por exemplo, falasse assim, vai lá e abre a porta abre uma porta aqui, ó, porque tinha uma porta, como é que ele ia tratar dos bichos? Simbolicamente, se não existiu não, viu gente? Uma porta aqui para ele descer para ver os bichos, se tinha doente, problema. Se ele abre essa porta e esquece aberta, o que aconteceria? Os bichos não iam subir tudo para cá? Hã? Os bichos subindo, o que acontece? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês soltam os bichos dentro de casa, o que acontece? Xinga, fala palavrão, soltou os bichos do subconsciente para o presente. Não dá um problema danado? O conserto é difícil às vezes, e às vezes nem tem conserto, né? Correto? Então esse homem velho aqui, vamos fechar aqui essa portinha aqui. Esse homem velho aqui no subconsciente não pode desaparecer, mas ele tem que ser desativado. Olha que coisa interessante, ele não pode desaparecer, mas tem que ser desativado. Por que ele não pode desaparecer? Porque aí estão todos os registros nossos de vivências reencarnatórias desde o princípio espiritual, com todas as bases que nós estamos trazendo de experiências vivenciadas, vividas. Então ele não pode desaparecer, mas ele tem que ser desativado. Desativado. Desativado não significa desaparecer. Você desative. Quando está com algum problema mental que lhe acusa profundamente, desative aquilo que está te prejudicando. Desative. Mas desaparecer também não vai, nem é possível. São experiências negativas e positivas vivenciadas, e todas elas nos são positivas na verdade. Daqui então, vem para o consciente todas as lembranças do homem velho. Acontece que o superconsciente recebe dos planos mais elevados toda a carga de energias e ensinamentos novos, de vibrações novas. Lembra que eu contei para vocês a passagem do João Evangelista com Jesus no Apocalipse 2:2, 2:3, 2:4, 2:9, lembra? Quando João Evangelista se encontrou com Jesus arrebatado, fora do corpo. É mais ou menos como se fosse um desdobramento, mas arrebatamento significa além disso. O que ele recebeu? Polarizou-se, magnetizou-se de ensinamentos e trouxe o Apocalipse para nós, tudo aquilo que foi possível trazer. Então daqui, quando nós nos elevamos em padrão, em vibração, nós recebemos do alto toda uma assistência
toda uma polarização e magnetização que também chega até aqui. Acontece que quando o homem velho fala mais alto, como falou mais alto aqui, o Rômulo Joviano discutindo com o Lindolfo Ferreira, a ponto de se pegarem, trazendo as lembranças de quando foram André de Gioras e Pompílio Crassus, está prevalecendo o homem velho dentro dos dois. Isso precisa ser desativado. Vivenciaram com o Chico Xavier e não conseguiram desativar o homem velho que vivia dentro dos dois interiormente, no campo mental deles. Estão entendendo? O companheiro que descia de Jerusalém para Jericó veio dar a voltinha também dentro da sua interioridade homem velho, da mesma forma que André de Gioras e Pompílio Crassus, embora encarnações já há 2000 anos adiante. Prevalecendo o homem velho, o instinto do homem velho dentro deles. Quando deve começar a prevalecer dentro de nós? Tudo aquilo que vem de mais elevado do alto. Para que isso vá prevalecendo no nosso consciente. E aqui, desativando o homem velho, nós vamos evoluindo mais rapidamente, mais conscientemente, com mais responsabilidade. Então, todo o trabalho de Jesus a ser vivenciado e estudado por nós, precisa ser trabalhado com muito carinho. A que Jesus está se referindo quando ele trata dessa questão ou desse assunto? Não é passar por cima de qualquer jeito, não. É analisar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de carinho. Esse trabalho não é meu, não tenho capacidade para isso, é trabalho do Honório de Abreu, da União Espírita Mineira. Nós temos muito respeito pelo trabalho dos outros, eu não viria aqui fazer graça como se fosse meu. Eu respeito o trabalho dos outros, os outros. Estou trabalhando o material de uma criatura muito competente, muito respeitada no movimento espírita do Brasil. E a gente precisa aproveitar esses materiais e esses esclarecimentos para o nosso processo de evolução e nosso crescimento espiritual. Eu agradeço de coração a paciência que vocês tiveram conosco nesta manhã e rogo a Deus que Deus lhes dê um domingo de paz e uma semana de tranquilidade e muita saúde. Muita paz para vocês.